Olá, mais uma vez estou aqui para gravar outro vídeo e hoje gostaria de estar falando de um livro que eu já mostrei para vocês aqui, que é este livro aqui, O Poder do Perdão, Cura e Perdão, Poder de Perdão, uma história de poder e cura, que é da Storni, né? É uma pastora muito abençoada que ela conta a história da vida dela. Então, eu gostaria de estar lendo, né, o prefácio do livro, deste livro, e depois eu estarei lendo um capítulo, né, para que vocês possam entender o testemunho de vida desta mulher, que foi transformada, né, pelo poder do perdão, pela cura, né? Ela foi curada do perdão, né, e perdoou, teve a sua vida transformada depois que ela perdoou a sua mãe. Então eu gostaria de estar lendo o prefácio, né? E este livro também ele, ele foi escrito, né, por ela mesmo, né? E ela quer que a gente dê a opinião nossa a opinião do leitor, que é opinião do leitor @mundocristão.com.br. E o blog dela é www.mundocristão.com.br. É o blog dela que você pode estar lá também e pode acessar lá para conhecer, né? Que ela é autora deste livro, a Storni. Storni ou Martin é o nome dela. E ela também tem a Bíblia da Mulher que Ora. E ela tem vários livros, né, que eu já li também, que é muito bom os livros dela, que eu estaria aqui em outra ocasião também lendo para você. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui do livro, né? Então, que é quando alguém menciona o nome de Storni ou Martin, é muito comum associá-lo quase imediatamente à oração. Afinal, trata-se da autora de O Poder da Esposa que Ora, em primeiro lugar na lista de livros mais vendidos da Christian Booksellers Association por 27 semanas. O Poder do Marido que Ora e O Poder dos Pais que Oram, entre outros títulos sobre o tema, que já venderam milhões de exemplares em vários países, incluindo o Brasil. Antes, porém, de se tornar sucesso como escritora, o Martin seguia a carreira bem diferente. Enquanto ainda cursava a faculdade, passou a trabalhar como cantora, dançarina e atriz em shows musicais para televisão. Também representou vários papéis em programas conhecidos, mas a vida desregrada do mundo dos espetáculos a levou ao fundo do poço, de onde saiu quando entregou sua vida a Jesus. Então é muito forte, né? Muitos anos antes de se tornar conhecidas internacionalmente por seus livros sobre a eficácia da oração, Storni Martin vivia pelo avesso. Quando criança, sofreu agressões e humilhações impostas pela mãe. A juventude, muito conturbada, foi marcada por relacionamentos doentios, como depressão crônica, ansiedade, envolvimento com drogas, abortos e até ocultismo. Apesar de inúmeras oportunidades de seguir uma carreira de sucesso como cantora e atriz, nada parecia contribuir para a sua felicidade. Pensamentos de morte rondavam-lhe a mente. Contudo, quando o desespero estava para cobrar o seu preço mais alto, ela conheceu Jesus, uma experiência que revolucionou sua vida. Livre da opressão, desprezou a sedução da fama para ficar com o tesouro mais valioso e incorruptível. Sua trajetória desde o vale da angústia e trevas até o encontro com o autor da vida é relatada em Storni, uma história de perdão e cura. Neste livro, testemunho, a autora de vários títulos de sucesso sobre o coração revela os detalhes sobre as lutas que enfrentou e o processo de restauração proporcionado por Deus. Então, esse livro é maravilhoso, né, amados?
E aí ela fala aqui, isso está escrito na capa do livro, né? O prefácio especial e edição em português. Que ela fala assim: querida irmã, você está prestes a conhecer a história de uma vida marcada pelo resgate e pela restauração de Deus. Ela revela como o Senhor é capaz de livrar-nos da morte e conduzir-nos para uma vida abundante, quando o conhecemos e aprendemos a viver em seus caminhos. Vamos muito além do que podemos imaginar. Esta é a história de minha luta para superar os danos emocionais causados pelo abuso que sofri quando criança e o desgosto de saber que também possuía dentro de mim o potencial para cometer esse tipo de abuso. Não é minha intenção culpar ninguém por aquilo que aconteceu em meu passado. É fácil demais apontar os erros dos outros, uma vez que todos nós somos falhos. É pelo fato de nenhum pai ou mãe ser perfeito. É cruel e injusto responsabilizá-los eternamente pelos erros que cometeram. Meu casamento se aproxima dos 34 anos e nossos filhos estão crescidos. Quando tinha meus 20 anos, porém nem eu sonhava chegar aos 30, quer dizer, construir uma família maravilhosa. Eu imaginava que acabaria morrendo de um jeito ou de outro. Sabia que aos poucos morria interiormente e não parecia haver meios de impedir o que eu via como inevitável. Não encontrava razão para viver. Deus, no entanto, salvou-me de todas as armas possíveis. E o melhor de tudo é que Ele fará o mesmo a quem se voltar para Ele e buscar a vontade dEle para a sua vida. Cheguei muito além do que minha esperança podia ousar, mas isso não significa que minha vida seja perfeita. Continuo a voltar-me para Deus todos os dias, a fim de descobrir a sabedoria e o poder para trilhar os caminhos da vida e superar seus obstáculos. Deus ainda não terminou de realizar sua obra em mim, e por isso dou graças. De alguma forma, no entanto, o Senhor usa as dores do meu passado para ajudar outras mulheres a descobrir que não há cicatriz tão profunda ou desespero tão avassalador de que Deus não possa livrá-lo. Não há nada em sua vida tão desfacelada que Ele não possa curar e restaurar, nem erros que Ele não possa perdoar. Oro para que, à medida que lê este livro, você encontre o Senhor, assim como o encontrei, que a sua vida seja transformada de todas as maneiras possíveis. Stornell Martin, setembro de 2007. Então, esse livro foi escrito em 2007, né? Fazem 10 anos que ela escreveu esse livro. Então, aqui no capítulo, eu vou ler o capítulo 1 para vocês, contar um pouquinho do testemunho dela, da história de vida dela. Ela diz: acordei de mãos dadas com o mal. Acordei tarde, eram 10 horas, e o sol brilhava pelas frestas da persiana. Ao abrir os olhos, senti a cabeça latejar, o ar abafado e meu corpo suava, indicava que o dia já estava quente. Durante as ondas de calor intenso do verão californiano, meu apartamento minúsculo de 2 cômodos nunca ficava muito fresco. Não tinha ar-condicionado e era perigoso deixar a janela aberta durante a noite. Com um movimento repentino, sentei-me na cama estreita, mas gemendo voltei ao travesseiro. Exausta depois de uma noite de sono tumultuado, sentia-me atordoada demais para me levantar. Na noite anterior, ao voltar para casa perto da meia-noite, havia encontrado mais uma rosa na maçaneta da porta. Era a 10ª rosa consecutiva colocada ali depois do anoitecer. E estava começando a me perturbar. A princípio pareceu um gesto lisonjeiro de um admirador secreto, mas agora estava se tornando algo estranho. Só uma pessoa com a mente doentia continuaria com esse ritual dia após dia sem se identificar. Há tempos eu via sofrendo da insônia e o mistério das rosas não estava ajudando. Havia trabalhado até a tarde na noite anterior, gravando mais um episódio de Clay Campbell Show. Além de ser uma das beldades loiras, curvileias de olhos azuis, que dançava no programa todas as semanas, também havia me tornado atriz coadjuvante. Nos segmentos cômicos do show, fazia o papel de uma loira burra
que contracenava com os convidados de Cleo. A adaptação a um temperamento diferente a cada 7 dias era um grande desafio. Tinha a impressão de que o tempo para ensaiar nunca era suficiente e sofria de dúvidas crônicas acerca de minha competência. No início, o dia das gravações, que começavam antes do anoitecer, eu varava a noite. Havia sido emocionante, mas nos últimos tempos eu só sentia exaustão. Voltei a me sentar, dessa vez lentamente, reclinando-me até o outro lado da cama para ligar a televisão. Eu não gostava muito de assistir a televisão, pois temia entorpecer minha mente de forma irreversível. Mas naquela manhã, sem nenhum motivo óbvio, resolvi ligar o aparelho. No mesmo instante, a tela foi tomada por um noticiário relatando um esfaqueamento da atriz Sharon Tate e de outras 4 pessoas em Benedict Canyon. O local não ficava longe de onde eu morava. Fui tomada de pavor à medida que o crime hediondo era descrito em detalhes. Não conhecia Sharon Tate e seus amigos pessoalmente, mas sabia quem eles eram. Em Hollywood era uma cidade pequena. Eles moravam perto do meu apartamento e eu passava com frequência pela vizinhança onde o crime havia ocorrido. Aqueles assassinatos teriam apavorado qualquer um, mas comecei a sentir algo além de pavor. A sensação dentro de mim estava se transformando em terror paralisante. O problema era que Sharon Tate havia sido esfaqueada. Sempre tive um medo irracional de facas. Desde que me conhecia por gente, era assombrada por pesadelos recorrentes em que era esfaqueada repetidamente. Só de pensar em facas eu ficava congelada de medo. A caminho do telefone desvencilhou-me alguns momentos do terror. A campainha do telefone desvencilhou-me por alguns momentos do terror que então havia me mantido presa aos noticiários. Você viu o que aconteceu com Sharon, Tati e os outros? Perguntou uma amiga do outro lado da linha. Recebi vários telefonemas desse tipo ao longo do dia. Ninguém conseguia acreditar no que havia acontecido nem entendia o motivo. Os crimes pareciam completamente despropositados. Naquela noite fui ao restaurante com alguns amigos e a conversa girou em torno dos assassinatos do dia anterior. Chegamos à conclusão de que a onda de calor estava fazendo as pessoas perder o juízo e que as drogas psicodélicas, cada vez mais comuns no ano 1960, estavam provocando uma espécie de loucura perversa que se infiltrava por toda parte. Quando voltei para o meu apartamento por volta das 11 horas da noite, havia outra rosa sobre a maçaneta da porta. Estremeci ao perceber. De repente, um padrão naquele ritual insano. As primeiras rosas haviam sido apenas pequenos botões. Com o passar das noites, tinham se tornado maiores e agora estava começando a se abrir. Imaginei o que aconteceria quando as flores colocadas ali estivessem completamente abertas. Mais que depressa entrei no apartamento, tranquei a porta e, ainda assustado, fui para a cama. Na manhã seguinte, liguei a televisão assim que acordei para ver se havia alguma notícia sobre o caso de Sharon Tate. O desejo de entender o que havia acontecido e o motivo daquele crime fazia minha mente arder de frustração e perguntas não respondidas. Para o meu desespero, outros 2 esfaqueamentos haviam ocorrido naquela noite. Um casal de sobrenome LaBianca havia sido assassinados. Os detalhes eram semelhantes ao do caso de Sharon Tate, e a polícia suspeitava que os crimes tivessem sido cometidos pela mesma pessoa. O medo espalhou-se por toda a cidade. Os ricos colocaram cercas alarmes e cães de guardas ao redor de suas casas. Os pobres começaram a trancar as janelas e as portas e não abri-los para ninguém. Rick, meu namorado, estava viajando e eu não conseguia ficar sozinha. Meu apartamento era pequeno demais para convidar alguém para ficar comigo e eu precisava desesperadamente de companhia. Assim, naquela noite, saí com meus amigos outra vez. Quando voltei para casa por volta das 2 horas da manhã, havia outra rosa na maçaneta. A flor estava começando a desabrochar. Joguei-a fora e entrei rapidamente, trancando todas as fechaduras da porta. Enquanto me prontava para dormir, minha mente se
repassava os detalhes macabros do esfaqueamento de Cherotati. Ela era uma jovem bonita e rica e estava grávida de 9 meses e vivia numa casa com alarmes e uma cerca eletrificadas. Estava completamente protegida e, ao mesmo tempo, completamente vulnerável. Ao contrário do que alguns repórteres haviam insinuado, ela e os outros que haviam sido assassinados não eram o tipo de pessoas que se envolvia com o ocultismo. No entanto, também eram o tipo de pessoa, não eram o tipo de pessoa que alguém esperaria encontrar morta a facadas. Seu lar de Sharon Tate havia sido invadido daquela forma com proteção, eu podia contar, e as facas, eu não podia sequer pensar nas facas. Outra ocasião me incomodava, algum relacionamento ao espírito daquilo que havia acontecido não me era estranho. Era como um deparar com uma pessoa conhecida sem saber exatamente onde havíamos nos encontrado antes. Meu envolvimento com o ocultismo não era recente. Havia começado com um tabuleiro de Ouija, horóscopos, e depois tinha mergulhado de cabeça em projeções astrais e sessões espíritas de invocação dos mortos. Era tão fascinada por numerologia que pensei em mudar meu nome quando fiquei sabendo que se a soma das letras de um nome resultasse em certo total, a pessoa podia tornar-se bem-sucedida, bela e realizada. No entanto, também ouvi falar de uma jovem atriz que havia pagado uma numeróloga para criar um nome para ela. Depois de adotar legalmente o novo nome, a moça havia se mudado para Nova York, a fim de começar sua vida de sucesso, e ninguém nunca mais tinha ouvido falar dela. Não queria que uma numeróloga me condenasse à obscuridade, de modo que decidi procurar outros caminhos. Seguindo a moda do mundo do entretenimento, comecei a participar de cursos de hipnose. Entrava com frequência no estado de transe e dizia para mim mesma coisas que eu queria ouvir, como, por exemplo, Storni, você é uma pessoa linda, bem-sucedida e maravilhosa. Mas como todas as outras coisas que havia tentado antes, a hipnose só me ajudava por algum tempo e acabava me deixando pior do que antes. Depois me dediquei à ciência da mente. Parecia perfeitamente lógico crer que não existia nenhum mal no mundo, exceto aqueles que se encontravam na mente de cada pessoa. E se você conseguisse controlar a mente, também poderia controlar o número de experiências negativas que teria. Comprei todos os livros que tratavam deste assunto, e li todos eles do começo ao fim. Passei a me reunir com outros adeptos da ciência da mente, o que não foi difícil, tendo em vista que também era moda nos meios do showbiz em Hollywood, em especial entre as atrizes. E, infelizmente, a ajuda pela qual eu tanto ansiava foi apenas temporária. Envolvia-me com qualquer coisa que me dizia que eu tinha algum valor e que podia haver uma vida futura sem dor. Visitava médios com frequência na esperança de que me dissesse algo de bom. Quando dizia, eu ficava extasiada. O contrário, entrava em desespero, e minha vida era cheia de altos e baixos, inteiramente desequilibrada. Ao me dedicar às religiões orientais, comecei a meditar diariamente. No entanto, o Deus que eu buscava com tanta diligência era distante e frio, e a paz me escapava por dentre os dedos. Certa vez, quando eu estava no meio de uma sessão de meditação, abri os olhos e descobri que podia ver meu corpo deitado no sofá do outro lado da sala. Era a experiência fora do corpo, sobre o qual eu havia lido e que tinha desejado alcançar, mas ela não trouxe a tão esperada união com o universo. Pelo contrário, o que senti foi medo. Quanto mais eu me envolvia, mais eu via coisas estranhas, seres e formas esquisitas, pairando diante de meus olhos. Eu não entendia o que estava acontecendo, nem sabia o motivo de tudo aquilo. Apesar das aspectos assustadores de ocultismo, sentia-me irresistivelmente atraída por suas práticas. Sabia que existia um mundo espiritual real, pois havia visto, e os livros prometiam que, ao continuar usando esses métodos, eu encontraria Deus e a paz eterna. Porque, em meu caso, os efeitos pareciam ser opostos. No entanto, eu persistia em minha busca,
pois ansiava desesperadamente por algo que pudesse preencher o vazio dentro de mim e amenizar a dor emocional intensa e constante que eu sentia e acalmar o medo irracional que ameaçava controlar a minha mente. Estava certa de que havia uma resposta para mim e eu encontraria. Algo em minhas práticas de ocultismo me fez lembrar o assassinato de Sharon Tate. Mesmo sabendo que não era o caso, me parecia que ele de algum modo estava associado ao que havia acontecido. Lembrei-me do ditado: sempre reconhecemos aqueles que são iguais a nós. E percebi que os acontecimentos estavam próximos demais de minha realidade. Meu medo era que, se continuasse a percorrer aquele caminho, o que havia acontecido a Sharon Tate também aconteceria comigo. E, no entanto, me senti incapaz de deter as forças que me impeliam. Não posso mais pensar nisso, disse para mim mesmo enquanto vestia uma camisola leve e ia até o banheiro lavar o rosto. Acendi a luz e, para meu desespero, me vi cercado por centenas de baratas enormes correndo por toda parte no piso do banheiro. Fazia mais de um ano que morava naquele apartamento e nunca havia visto uma única barata. Corri para a cozinha, peguei uma lata de veneno e pulverizei o banheiro sem dó nem piedade, até matar todos os insetos. Não podia suportar a ideia de dormir enquanto ainda havia uma barata andando ali. E só parei quando não vi mais nenhum sinal de vida. A essa altura, o ar do apartamento minúsculo estava saturado de veneno. Sabia que não podia passar muito tempo trancada ali, respirando aqueles gases tóxicos. Mas às 2 horas da manhã era impossível procurar outro lugar para ficar. Abri a janela do banheiro o máximo possível para tentar arejá-lo e dissipar o veneno dos outros ambientes. Fui até o armário que ficava logo ao lado do banheiro e comecei a pendurar as roupas que havia jogado lá dentro. Ao colocar a última peça no cabide, ouvi pela janela aberta um barulho de folhas se mexendo. Meu conjunto residencial ficava numa região de colinas cercada de árvores e arbustos, onde era comum encontrar pequenos animais. Parei o que estava fazendo e tentei ouvir melhor. Percebi que o ruído estava mais próximo e não lembrava o movimento de algum animal, mas sim os passos de uma pessoa. Entrei em pânico quando vi que me pareceu uma mão segurando na patente da janela. Uma vez que não tinha onde me esconder, gritei com todas as minhas forças e corri em direção à porta da frente. Lembrança do caso de Sharon Tate dos La Bianca e as imagens das facas ensanguentadas passavam-me em rápida sucessão pela mente. Os apartamentos ficavam situados na encosta de uma colina e eram separados uns dos outros por arbustos e árvores formando um padrão quadriculado. Seria perigoso demais tentar correr para outro apartamento, especialmente se não encontrasse ninguém em casa. Assim que atravessei a porta, parei de gritar e me escondi no meio de alguns arbustos mais densos. Prendi a respiração tanto quanto pude e senti o coração querendo sair pela garganta. Fiquei imóvel por algum tempo, talvez quase um minuto. Então ouvi mais movimentos, dessa vez no telhado do apartamento perto de onde eu estava escondida, que ficava acima do meu, junto à encosta da colina. Uma pessoa que estivesse na rua e que passasse ao lado não teria dificuldade em subir no telhado. Espiei pelas folhas dos arbustos e vi um vulto de um homem andando com cuidado. Movia uma lanterna de um lado para o outro no chão logo à frente de mim. Vi outro vulto atrás dele e, apesar de a luz das lanternas me impedir de enxergar claramente, me pareceu que os dois estavam vestidos de preto. Um deles gritou em minha direção: "Tem alguém aí embaixo?" Não respondi. Gritou novamente, desta vez com mais convicção. Prendi a respiração. Da terceira vez que ele gritou, virou-se de tal maneira que vi de relance uma arma num coldre e que me pareceu o cap de um policial. E respondi: "Estou aqui embaixo. Quem são vocês?" "Somos da polícia. Venha para cá, onde possamos vê-lo melhor." "Graças a Deus!" exclamei enquanto saía lentamente de meu esconderijo. Alguém tentou entrar pela janela do meu banheiro. Eu gritei e corri para fora e me escondi aqui nos arbustos.
Estávamos fazendo a ronda aqui na vizinhança e ouvimos os gritos de dentro da viatura. Fiquei aqui. Fique aqui. Nós vamos olhar os fundos e ver se encontramos alguma coisa. Estava aliviada por eles terem aparecido num momento tão providencial, mas não queria ficar sozinha. Escondi-me novamente nos arbustos enquanto eles faziam a busca. Voltaram pouco tempo depois e me informaram que não havia mais ninguém por lá. Meus gritos provavelmente haviam afugentado a pessoa que eu tinha ouvido. Os guardas acompanharam-me até meu apartamento e fizeram uma busca minuciosa para se certificar de que não havia ninguém lá dentro. O apartamento não era tão pequeno que não deve ter levado mais de 30 segundos para olhar na cozinha, debaixo da cama, que ficava na sala, dentro do armário, do box, do chuveiro. Não havia mais onde procurar. Em outras circunstâncias, eles poderiam ter imaginado que não passava de um ladrãozinho qualquer, mas por causa do caso de Sharon Tate e de Los LaBianca, pude perceber que estavam levando aquela ocorrência a sério. Meu maior desejo era que eles não fossem embora, pois eu ainda estava com medo. E em vez disso, porém, agradeci com várias vezes e desejei-lhes boa noite e me tranquei a porta da frente e janela do banheiro. E foi só depois deles terem ido embora que eu me dei conta de que, em meio a todo o meu pânico, havia esquecido de lhe falar sobre as rosas na porta. Fui deitar, mas não consegui pegar no sono. Cada vez que ouvia algum ruído, meu corpo ficava rígido e o meu coração disparava. O calor tornava-se quase impossível respirar e não conseguia dormir. No dia seguinte, Rick, meu namorado, telefonou. Havia voltado de uma longa turnê com sua banda. Antes de começar a namorar, nós dois havíamos cantado juntos no mesmo grupo vários anos. Contei-lhe tudo o que havia acontecido na noite anterior e falei das rosas e, é claro, dos assassinatos. Saímos juntos naquela noite e no caminho de volta para casa passamos de carro pelo cânion perto da casa de Cherutati. Ficava no caminho entre Beverly Hills e meu apartamento e passávamos por lá com frequência. A estrada estava deserta e parecia mais escura do que de costume. Senti o pavor subindo por minhas costas, penetrando meu peito e chegando até a garganta, me levando à beira de uma convulsão. O medo era tão intenso que se naquele momento alguém tivesse me tocado, certamente meu coração teria parado de bater. Tentei desesperadamente me controlar para que Rick não percebesse o que estava acontecendo dentro de mim. Era importante manter sempre a aparência de que eu estava no controle. Rick acompanhou-me pela escadaria longa e sinuosa que levava até a minha porta, onde, sobre a maçaneta, havia mais uma rosa. Ele pegou a flor e vi que os pétalos vermelhos e aveludados estavam se abrindo. Storny, uma voz feminina penetrou o silêncio intenso. Era minha amiga Holly, que morava no apartamento mais adiante. Também estava entrando em casa e com o namorado. Peguei a rosa e corri pelas escadas. Olha isso! Mais uma rosa! Estão cada vez mais aberta, e se a pessoa que está deixando essas flores aqui também estiver planejando fazer algo horrível. Holly também estava preocupada. No começo, um pouco mais de uma semana antes, havíamos nos divertido e rido com a história das rosas, mas agora havia perdido a graça. Eu tenho uma ideia, disse Holly. Amanhã à noite podemos ficar na tocaia no meio dos arbustos e descobrir quem está fazendo isso. Você está falando sério? Perguntei sem conseguir esconder o medo na voz. Não se preocupe, ele não vai nos ver. Pelos nossos cálculos, ele vem por volta das 10 da noite, não é? Então podemos nos esconder aqui às 9. Rick, o namorado de Holly, concordaram em ficar de tocaia conosco. No horário combinado, nós escondemos em 4 lugares de estratégia, nos arbustos ao redor do meu apartamento. O homem das rosas teria de passar pelo menos por um de nós para chegar até a minha porta. Esperamos e ninguém apareceu. Permanecemos em silêncio, exceto por uma conversa rápida por volta das 11 horas para decidir se devíamos esperar só até a meia-noite ou continuar. Passou da meia-noite e ninguém veio. Por fim, cansados e doloridos de ficar agachados tanto tempo, acabamos desistindo. Holly foi para casa com a namorada e Rick acompanhou-me até meu apartamento, de onde saiu por volta de 00:30. Preparei-me para deitar e fui à porta da frente
para me certificar de que estava trancada. Ao abrir a porta com a intenção de batê-lo com força para travá-lo, uma linda rosa carmesim quase inteiramente aberta caiu junto ao meu pé. Por um momento perdi o fôlego e senti o coração gelar. Bati a porta rapidamente enquanto minha mente trabalhava sem parar. Até então as rosas sempre tinham sido colocadas por volta das 10 da noite, e não a 1 hora da manhã. A única explicação é que alguém estava me observando. Sabia que havíamos ficado de tocaia nos arbustos e que Rick estava em meu apartamento e também havia visto ir embora. Mas que depressa liguei para Rick, ele havia acabado de chegar em casa e depois de ouvir meu relato comentou que a julgar pelos fatos o homem das rosas era alguém de meu condomínio. Liguei para a Holly e ela sugeriu que pela manhã fôssemos de porta em porta contando para a vizinhança sobre as rosas e sobre a tentativa de entrar em meu apartamento. E fizemos algumas perguntas. Talvez alguém tivesse visto ou ouvido alguma coisa. No dia seguinte, passamos por todos os apartamentos. Ninguém havia me ouvido gritar 2 noites antes. Depois de 2 policiais que estavam passando com a viatura terem afirmado que haviam me escutado do outro lado, de dentro do carro. Ninguém havia visto alguma pessoa suspeita, mas é claro que nós avisaríamos se viesse alguém. O morador do último apartamento pelo qual passamos era um homem robusto de bigode escuro. Seu nome era Léo. Tinha 20 e poucos anos e aspirava à carreira de ator, como todos os outros homens naquela cidade. Havíamos conversado rapidamente algumas vezes, sendo que em todas as ocasiões ele havia me convidado para sair. Expliquei repetidamente que estava namorando, firme com alguém, e as coisas ficaram por isso mesmo. Sempre eu procurei ser educado com esse vizinho, porém me mantinha certa distância dele. Parecia, pois percebia algo de estranho nele. Até aqui, amados. Não vou continuar porque vai longe esse livro aqui. Então não, ele tem mais um capítulo aqui, daí já termina. Então eu vou terminar ele para depois, a outra vez, eu estarei lendo daí o capítulo, o segundo capítulo. Então eu vou continuar lendo, né? Que é aqui onde ela está falando do vizinho. Quando lhe perguntamos sobre os acontecimentos das noites anteriores, Léo disse que havia ouvido os gritos. Sua resposta não fazia sentido, pois outras pessoas que estavam em casa na noite em que alguém havia tentado entrar e que morava mais perto de meu apartamento não havia me ouvido gritar. O que me espantou mais ainda foi ele ter ouvido, mas não ter se dado ao trabalho de ver o que estava acontecendo. Mencionei as rosas e ele disse que não havia visto ninguém suspeito. Comentei que eu estava preocupado, pois uma pessoa que deixa uma rosa na maçaneta de alguém 14 dias seguidos sem se identificar deve ser um tipo estranho com uma mente doentia. Quando eu disse essas últimas palavras, o rosto de Léo fechou-se e vi algo mudar em seu olhar. Foi foi extremamente sutil e durou apenas um momento, mas foi exatamente a expressão que eu esperaria ver em seu rosto se tivesse falado isso a respeito dele. Naquele momento, naquele mesmo instante, tive a certeza de que era ele. Eu o havia magoado com minhas palavras e agora estava ainda mais assustado. Holly e eu agradecemos educadamente e saímos apressadas. Não podia continuar morando lá, de modo que tomei providências para me mudar de imediato. Encontrei um lugar longe daquela vizinhança e no dia seguinte saí discretamente antes de amanhecer. Juntei meus poucos pertences e parti sem deixar um novo endereço. As primeiras noites no novo apartamento foram tensas e insones, porque temia que o homem das rosas tivesse me seguido e descoberto onde eu estava morando. Os assassinos dos casos Cherutat e Labian continuavam solta e o homem das rosas também. Nunca mais encontrei rosas na porta e nada aconteceu, mas o medo não me deixou. Então aqui é um dos relatos, né, amados, do que aconteceu. E cada vez aqui vai apertando mais, porque cada vez ela vai contando histórias terríveis aqui que ela passou. Esse livro aqui é maravilhoso, né? E no final, então eu estarei lendo, eu estarei gravando uma parte de cada vídeo que eu vou gravar, vou estar gravando uma parte deste livro para vocês ver.
o que Deus fez no final na vida desta mulher. Como Deus é poderoso. Ela faz horrores. Isso aqui é uma parte só da vida dela que ela inicia. Depois ela vai contar mais para frente a infância dela e vai contar o que ela sofreu, os abusos que ela sofreu com a mãe, as coisas que ela sofreu por conta do que a mãe dela fez, né, para ela, das maltrato que a mãe. Não era que era maltrato, ela fazia as coisas. Depois no final ela descobriu que a mãe era doente mental, né? A mãe sofria de uma doença da mente, né? E no final ela morre e, e aí ela perdoa a mãe. Então esse livro é maravilhoso. Então eu estarei lendo. Eu só li essa primeira parte para vocês entenderem o pavor dessa mulher, o que ela tinha, os medos que ela tinha, né? Muitas pessoas vivenciam isso, né? Eu mesma, uma hora eu vou contar a minha história para vocês. Por enquanto eu estou contando a história de algumas pessoas, mas a minha história, né, também eu tenho a história da minha mãe que eu gostaria de contar, né, tem testemunhos. Então eu ao longo dos vídeos que eu for tocando, for fazendo aqui, eu quero gravar alguns vídeos que para que ajude outras pessoas, né, a superar as suas as suas dores, superar as suas deficiências, para ver, para que as outras pessoas, principalmente as mulheres, né, para que elas vejam que não é só elas que passam, né, por alguma tribulação. Todos nós temos uma história de vida. Todos nós, né, buscamos a cura interior. Só que às vezes nós buscamos em lugares errados, buscamos aquela pessoa que é carente, porque ela sofreu algum abuso, né, na infância, como a Storm, ela sofreu uma violência da mãe, né? Outras pessoas, né, tiveram história de estupro, de abuso sexual na infância e depois elas, ao longo da vida, aquelas pessoas não sofrem muitas coisas por causa disso. São pessoas inseguras, são pessoas medrosas, são pessoas que têm ansiedade, tem pessoas que são né, até bipolar, né, as pessoas que vivem de uma maneira depressiva por conta de abusos que sofreram na sua infância, né, por maltratos. Então, tudo tem uma causa, né? Tudo tem um porquê. Por isso eu estou trazendo esses vídeos. Por que eu quis ler esse livro aqui que ela é uma pastora, né? Da Storm? Porque ao longo do tempo dos vídeos vocês vão ver o quanto a vida dela foi desregada, como eu li no primeiro capítulo, ela procurou todo tipo de ajuda, né? Ela procurou todo tipo de ajuda, ela só não procurou ajuda em Deus. Aliás, ela estava procurando Deus, né? Ela estava procurando a paz interior, ela estava procurando ficar bem, né? Só que ela procurou por lugares errados, com pessoas erradas. Por isso ela sofreu tanto. Por isso que é importante esses vídeos que eu estou fazendo. Porque eu sou a missionária, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho as minhas deficiências também, né? Mas eu quero passar para vocês essas experiências de vida, da minha vida, da vida de pessoas, testemunhos de pessoas que superaram, né? E que estão superando ainda, que estão buscando ajuda em Deus. Porque só Deus que pode nos curar, amados. Só Deus que pode nos libertar, né, de toda a carga negativa, de todo o mal que foi causado na nossa infância, né? Todo o mal que foi causado talvez depois de um casamento desfeito, talvez de uma traição,
né? De tantas coisas que nós temos vivido, talvez ao longo de nossa vida. Só Deus pode nos ajudar. Só Deus pode nos curar. É como ontem ainda eu deixei um texto na internet, no meu Face. As pessoas nos vê sorrindo, né? E às vezes a gente não sabe, quando vê uma pessoa sorrindo, a gente não sabe o que tem de trás daquele sorriso, se é um sorriso verdadeiro, ou se ela tem uma angústia. Às vezes tu vai conversar com uma pessoa, tu começa a conversar com uma pessoa, tu vai vendo, né, que ela tem uma história de vida para contar. Então, às vezes, tem feridas que são causadas na gente, feridas que são causadas na nossa alma, que só Jesus que pode nos curar. Então nós temos o que fazer? Nós temos que nos entregar para Jesus, entregar nas mãos dele nossos problemas, as nossas angústias, as nossas feridas, pedir socorro para ele, né? E como aconteceu com a Storm. Depois dela procurar todas as alternativas em todos os lugares, ela só não procurou Deus no lugar certo, porque ela não procurou Deus dentro dela. Porque olha, eu vou dizer para vocês, amados, a gente procura Deus fora, em vários lugares, mas Deus tem que estar dentro de nós, porque nós somos o templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então não adianta nós buscar ajuda fora, nós temos que buscar ajuda dentro de nós mesmos, né? Deixar Jesus entrar no nosso coração. Porque a palavra diz que lá em Apocalipse 20, 12 diz: lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então a porta, que é a porta do nosso coração. Nós temos que abrir a porta do nosso coração para que Deus venha entrar. Amém? Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Até a próxima. Amém? Que Deus possa te abençoar, que você possa, né, ter uma vida abençoada diante de Deus e que você possa ter entendido tudo que foi falado aqui e que você possa, né, ter uma vida na presença do Senhor e buscar ajuda em Deus. Esta é a minha palavra esta noite, que eu quero deixar aqui para você. Busque a Deus, porque só Ele pode nos socorrer, só Ele pode nos ajudar. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe.